O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Saudações e amigos e amigas, eu sou Elison Silva e chego agora com a edição 109 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts, a última dessa temporada de 2023. Lembrando que vocês que nos assistem no YouTube também podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria, e também que os nossos episódios estão disponíveis no Google Podcast, no Spotify, no Deezer e em vários outros agregadores e tocadores de podcasts. E você, claro, pode nos ajudar bastante se inscrevendo em nosso canal no YouTube e também nos tocadores de podcasts. E aí a gente encerra os papos com os treinadores que conquistaram o acesso nesse ano, batendo um papo com o Alexandre Lopes, treinador que chegou para mudar a história de uma desacreditada Ferroviária, que passou de uma virtual eliminação ainda na metade da primeira fase, e daí conseguiu uma arrancada, conquistou subida de divisão, conquistou uma subida de divisão que acabou batendo na trave em 2021. Muito obrigado, professor, pela participação e seja bem-vindo ao Quarta Categoria. Primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo convite e já pedindo desculpa aí da outra oportunidade que a gente teve. Infelizmente, tive um problema aí com o carregador do computador, esqueci no clube, teve esse previstozinho aí, impossibilitou da gente bater essa resenha. Coisas que acontecem, agora vai render mais, com toda certeza. E quem está aqui também comigo na nossa mesa virtual, para a gente falar do acesso da Locomotiva, são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Saudações, meus amigos. Saudações, Anderson Marcos e ao Alexandre Lopes, campeões da Série D, né? Com treinadores. Vamos falar isso que deu sucesso, né? Que parecia no começo, era um candidato ao acesso, acabou que no mata-mata se transformou em candidato ao acesso, continuou isso, ela pode se dar de Souza, e agora vai precisar aparecer no ano que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria, e também aos colegas Elison, Felipe e ao treinador Alexandre Lopes. Bom, a gente vai contar aqui junto com o treinador, ele vai nos ajudar a contar aqui uma das histórias até bacanas dessa Série D, né? Que foi um acesso da Ferroviária que foi, como foi falado já pelos colegas, né? Um acesso que saiu do improvável ao real, né? E sendo que a Ferroviária já teve outras temporadas de até maior favoritismo do que essa, né? Que teve em 2023, né? Então, vamos para a última rodada aí de entrevista com os treinadores, né? E fechar esse ciclo de 2023 com chave de ouro. É isso aí. Então, a gente vai só colocar para rodar nossas vinhetinhas e a gente começa já batendo papo com o Alexandre Lopes. D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Pois é, agora a gente começa de vez essa edição 109 do Quarta Categoria. A gente que já conversou com Paulinho Kobayashi, que foi campeão da Série D com o Ferroviário, também com Cícero Júnior, que subiu com o Atlético, e com o Gerson Guzmão, que tirou o Caxias de uma fila de 4 insucessos no mata-mata consecutivo. Consecutivos não, né? Teve um espacinho ali, mas 4 vezes que chegou ao mata-mata e não conseguiu subir. Com o Gerson Guzmão ele conseguiu, ele também já falou com a gente. E agora a gente fala com o Alexandre Lopes. E aí, sobre o convidado dessa noite, né? A gente lembra que o dia 8 de junho de 2023 certamente é um dos emblemáticos na história dessa campanha, porque a Ferroviária vinha, mesmo em uma temporada sem
numa temporada que não vinha tendo tanto investimento quanto nas temporadas passadas, chegou para a disputa da Série D, vindo de um rebaixamento no Campeonato Paulista, eram quase 40 dias sem conseguir uma vitória sequer, e aí o time estava na lanterna do grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, era comandado pelo Elano, que depois de 6 jogos não conseguia ter vencido nenhuma partida na competição, e aí no dia 8 de junho o Elano saiu e o Alexandre Lopes, que estava no time sub-20 da Locomotiva, foi convocado e assumiu a equipe principal. Pegou o time na lanterna da chave, classificou para o mata-mata na última rodada, conseguiu o acesso e acabou ainda com o vice-campeonato da Série D de 2023. O Alexandre Lopes, além de treinador da Ferroviária, que consegue entrar na história de um clube muito tradicional do interior paulista, ele é ex-zagueiro de clubes como Corinthians, Sport, Fluminense, passou pelo futebol japonês, pelo futebol russo, entre outros grandes times, e agora fez história em Araraquara, que já se sabe que ele vai seguir no clube para 2024, inclusive já começou a pré-temporada visando a disputa do Campeonato Paulista, da Série A2, e também, claro, da Série C do Campeonato Brasileiro, que é onde o time consegue chegar depois desse acesso. E aí, professor, vou começar fazendo a pergunta que talvez seja a mais básica de todas, né? Quando você assumiu o time naquele dia 8 de junho, você tinha, de fato, a esperança de tirar a equipe daquela situação e conseguir uma reviravolta que talvez seja uma das maiores desse século, pelo menos, dentro do futebol brasileiro? Bom, vamos lá. Boa noite mais uma vez. Eu tenho falado seguidamente que foi um jogo muito difícil para mim. Foi um jogo que poderia ser um marco na minha carreira profissional, positivamente ou negativamente, né? Assumi a equipe na quarta-feira, 10 da noite, eu recebi a ligação do Juliano Bertolucci, dono da empresa, da SAF, dizendo que a partir da quinta-feira eu iria assumir a equipe profissional. Nós fomos jogar fora de casa contra a equipe de Cascavel, tinha esse jogo fora de casa, pela última rodada do primeiro turno da nossa chave, né? Um jogo extremamente difícil, um jogo que eu falo para todo mundo que tinha tudo certo para dar errado. Tinha tudo certo para dar errado, pelo histórico da partida, né? A gente, o clube demitindo o treinador, o time passando por uma fase dificílima em último lugar, a equipe de Cascavel vinha de uma vitória fora de casa, de virada contra o 15 de Piracicaba, 2-1, né? E a equipe da Ferroviária tendo como a sua figura aí, assumindo a equipe, um treinador do sub-20. Então, assim, foi realmente um jogo marcante na minha história, porque né, eu tentei colocar o máximo da minha confiança, né, para os atletas, fazer com que eles ficassem muito confiantes. Foi um momento difícil, o time saindo, como você falou, vindo do rebaixamento, 4 meses sem conseguir vencer uma partida, e eu assumi na equipe naquele momento. O vestiário foi muito importante, a conversa com os atletas, entender todo o plantel, saber o que estava passando naquele momento, foi muito desafiador para mim, para que eu pudesse realmente colocar, implementar dentro do grupo aí um pouco da minha ideia, né? Da minha filosofia de trabalho, fazendo com que os atletas pudessem realmente colocar tudo para fora, colocar tudo dentro de campo, expressando com o futebol, colocando tudo aquilo que eles realmente eram capazes de produzir dentro de campo, né? Eu tive 2 oportunidades de dar treinos para o atleta, para poder, né, colocar um pouco da minha ideia, colocar um pouco do meu tempero na equipe, né? Eu tive 30 minutos na quinta-feira, ou seja, a equipe vindo de um jogo de quarta-feira, precisando recuperar para jogar no sábado. A gente treinaria de manhã, viajava para jogar no sábado. Treinei 30 minutos na Arena da Fonte, depois treinei mais 30 minutos em Cascavel. E eu falei, seja o que Deus quiser. Na verdade, se você perguntar para mim, Alexandre, como você perguntou aí,
se eu teria essas convicções de fazer essa reviravolta na Ferroviária. Eu tinha a convicção do seguinte, de fazer um bom trabalho. Tudo ia depender nesse primeiro jogo. É lógico que nós fomos lá para Cascavel, fui na cabeça que eu não perderia aquele jogo, isso é fato, de que nós faríamos uma grande partida para poder fazer uma retomada no segundo turno, né? Ou seja, não perder aquele jogo. Essa era a ideia. Mas o futebol também ele nos permite sair da noite para o dia de resultados completamente adversos e fazer com que a gente consiga dar uma reviravolta aí, né? E no primeiro tempo a gente conseguindo ganhar a equipe de Cascavel, uma excelente equipe, por 4-0 e terminando a partida com um placar de 5, né? Primeiro tempo, a gente sai no primeiro tempo, a torcida de Cascavel batendo palma para a gente pelo futebol que a gente estava apresentando. E aquilo ali foi muito marcante, porque realmente eu consegui, junto com a comissão, resgatar a confiança dos atletas, que isso foi o ponto principal, foi o maior desafio que nós tivemos, foi resgatar a confiança desses atletas que estavam realmente muito abalados pela circunstância de ter sido rebaixado, pela falta de credibilidade junto com seus torcedores e propriamente entre eles mesmos a autoconfiança que estava muito abalada. Então aquela partida ela nos colocou aí na posição de que entender que a gente poderia realmente, com o futebol coletivo, entendendo as nossas individualidades, colocar em prática tudo aquilo que a gente sabia para poder seguir em frente na competição. Bom, treinador, eu queria perguntar primeiramente sobre a questão da montagem do elenco, né? Porque Ferroviária até 2021, né? Pelo menos vamos pegar o recorte nosso aqui do quarta categoria, que a gente começou a gravar de 2020 para cá, né? Temporada de 2020 e 2021, vindo com investimento mais pesado, e 2022 tendo uma queda. A gente vê isso dentro de campo, né? O time sendo eliminado na primeira fase, e este ano com poucas expectativas, né? E aí eu queria saber como é que foi o trabalho para a montagem de elenco, tendo todo esse contexto, né? E em que ponto, né? Que além do resgate da autoestima, eu queria saber em que ponto que você parou para olhar assim, viu um elenco com orçamento mais enxuto, mas percebeu que dava para chegar longe, dava para acertar os pontos necessários para o time conseguir demonstrar um bom futebol e conseguir os resultados. Então, o que eu entendi, né, logo de cara, dentro do vestiário, tendo uma conversa com todos os atletas, entendendo, construindo rapidamente a identidade de grupo, né, eu comecei a entender o eu, comecei a pesquisar atleta por atleta para poder construir o nós, né, para poder entender o nós. E isso para mim foi de suma importância. E, logicamente, falando com o meu perfil, com as minhas convicções, eu sou um profissional que eu deixo o atleta muito à vontade para ele poder colocar as suas ideias dentro de campo, mas dentro de uma filosofia de trabalho, né? Eu entendo que o futebol, o mais difícil do futebol é fazer o simples, né? Então a gente estava passando por um momento difícil, não tinha um porquê a gente tentar complicar. Eu tentei o máximo possível simplificar, dar conteúdos simples, implementar uma plataforma de desenvolvimento para os atletas, onde eles pudessem construir em cima dessa plataforma chamada simplicidade. Então, ou seja, você está construindo em cima de algo, não você construir em cima do escuro. Então, foi justamente o que eu consegui criar junto com os atletas, entender o eu e construir o nós, né? Ou seja, explorei ao máximo possível dos atletas, sabendo característica por característica, individualidade de cada atleta e construindo um grupo, né? Tudo em cima de 3 pilares que eu exploro bastante, que eu costumo falar, que foi o sucesso da nossa chave, do nosso trabalho, do nosso acesso, que foi o respeito, o comprometimento e muito trabalho. Então, assim, entendendo que o grupo, que o vestiário, ele me dava essa possibilidade de comprometimento dos atletas,
eu consegui junto identificar, ao mais rápido possível, identificar a possibilidade da gente seguir adiante com montagem de trabalho. Então, assim, não fugi nada do absurdo, não inventei, não criei a roda da bola, muito pelo contrário. Eu sempre falo que desde da criação do futebol ainda se tem o árbitro, ainda se tem 22 jogadores dentro de campo e a bola é redonda. E a bola precisa entrar dentro do gol. Então, eu tentei o máximo possível simplificar o trabalho, ter uma linguagem muito clara com os atletas, uma linguagem onde os atletas realmente conseguissem entender a minha mensagem e colocar dentro de campo. E assim foi feito, cara. Você falou na formação do elenco, eu não participei da formação desse elenco, mas posso falar a vocês que eu sou um cara agraciado, né, por ter tido a oportunidade de trabalhar junto com esse grupo e ter explorado o máximo possível deles e a gente chegar onde a gente chegou. Né? É você fazer acreditar que o homem, o ser humano, ele tem condições de conquistar coisas inesperadas. Alexandre, quando você chega na 7ª rodada, a Ferroviária tinha apenas 5 pontos, você vence 2 partidas e já passa, né, em pontuação, você atinge 6 pontos, né? Mesmo com essa melhora, né, que você conseguiu com a equipe, a Ferroviária teve uma possibilidade de ficar fora da próxima fase. Como é que foi conviver com essa questão, né? Você e os jogadores melhoram a equipe, mas havia essa possibilidade de ficar fora da próxima fase. Como é que foi conviver com isso, com essa possível decepção, né, de você ver o time melhorar, mas ao mesmo tempo poder ficar fora da próxima fase? Então, Felipe, eu entendo futebol, eu, Alexandre, entendo futebol. Eu não sou o dono da verdade, né? Mas a minha cabeça, eu tenho 4 pilares que para mim, eu entendo como sendo o balizador do futebol. Que você tem a parte cognitiva, a parte física, a parte técnica e a parte tática. Então, são 4 pilares que te dão o norte, que consegue fazer você chegar longe ou não em cima desses 4 pilares. E dentro de um pilar chamado cognitivo, eu entendo que é um pilar extremamente importante, se não for o mais importante de todos esses outros. Por quê? Você, quando entra dentro de uma partida de futebol, se o teu nível de concentração não estiver elevado, com certeza você vai ser surpreendido. Então, quanto maior o nível de concentração, menos danos você vai sofrer dentro de uma partida. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. E quando nós tivemos entendemos que a gente estava num caminho certo, que a gente fez uma viravolta aí, ganhando já 2 jogos, o jogo de ida e volta de Cascavel, que praticamente foi uma Copa do Brasil, aí um mata-mata, né? Que a competição ela é um mata-mata de longo time, né? Você joga hoje, depois vai jogar daqui a algum tempo. E contra Cascavel foi a virada de turno jogando contra a mesma equipe. Então a gente fez um mata-mata ali contra Cascavel. E depois pegamos patrocínio, fomos fora, contra o patrocínio, pegamos o craque fora. Depois que nós ganhamos de craque, nós falamos assim, caramba, nós temos possibilidade de classificar. Viemos para dentro de casa, jogamos contra o 15 Piracicaba, que, ao meu entendimento, foi a melhor partida que nós fizemos dentro da chave de classificação, o primeiro tempo. No segundo tempo, o nível nosso de concentração foi lá embaixo, sabe? Mas foi muito abaixo. E deu a entender, naquele momento eu dei a entender o seguinte, se a gente não conseguisse manter o nível de concentração para o resto daquela competição, no resto da fase classificatória, a gente poderia ficar fora. O que aconteceu? Ganhamos o jogo de 4-2, com o primeiro tempo extremamente, assim, como eu acabei de falar, foi a melhor partida, melhor primeiro tempo que nós fizemos de toda a competição, enquanto eu estava como treinador. Nós ganhamos um jogo de 4-2, tomamos 2 gols extremamente por falta, com nível baixo de concentração. E eu cobrei isso dos atletas. O que aconteceu? Saímos fora para jogar contra a Inter de Lá, tínhamos 2 jogos, Inter de Lá, não, Inter de Limeira, e jogávamos em casa contra o Maringá.
e fora contra o Operário para fechar a competição. Nós perdemos contra o Inter de Limeira e perdemos contra o Maringá. Justamente 2 jogos que o nível de concentração da gente não estava dos melhores. Porque se a gente tivesse ganho um jogo daquele, a gente já estava classificado entre os 4. E a gente foi decidir o jogo fora de casa. Perdemos para a Inter de Limeira e perdemos para o Maringá em casa. Fazendo um jogo de 90 minutos, nós tivemos 19 finalizações no gol, sendo 19 finalizações, sendo que 12 delas foram no gol e acertamos o alvo uma vez. E o Maringá chutou 6 vezes contra a nossa meta, 4 delas finalizações, 4 delas no gol e fez 2 gols. Então é o seguinte, a Maringá foi extremamente eficiente. O nível de concentração da gente não estava dos melhores. Enfim, conseguimos identificar rapidamente vamos dizer assim, esse delayzinho aí do nosso grupo, né? E conseguimos aumentar o nível de competitividade e o nível de confiança da gente. Ou seja, a capacidade da gente entender que a gente precisaria estar concentrado em todos os jogos, porque senão a gente seria surpreendido. Classificamos ao apagar das luzes, com um jogo muito extremamente difícil contra o Operário, e depois demos a sequência do mata-mata, onde nós tivemos a melhor campanha no mata-mata. Professor Alexandre, falando um pouquinho mais sobre a sua carreira, né? Eu queria saber 2 coisas. Quando você estava no Sub-20, o time profissional já não vencia há 4 meses, e aí eu queria saber se já havia sido conversado alguma coisa com você, se você já estava meio que preparado para que surgisse essa oportunidade, até pelo fato de que o Elano, em algumas entrevistas, né, que ele havia dado, tinha reclamado do elenco, do time que não dava resultado, e aí já imagino que o clima não tenha ficado tão bom, e aí você já vinha tendo alguma preparação para assumir a equipe profissional, e também pela sua experiência enquanto jogador, você certamente já viveu momentos difíceis na carreira, que houve alguma mudança de treinador, que deve ter chegado a algum com uma mudança, com um comportamento que resultou em uma mudança de imediata. E aí se você teve alguma inspiração também para ter esse impacto logo de chegada, de conseguir chegar e mudar com alguma experiência que você teve enquanto jogador. Quanto às experiências que eu tive enquanto atleta, foram várias, né? Porque foram vários treinadores que passaram aí na minha trajetória, né? Entre quedas ou no início de temporada, a gente mudando de clube. É lógico que a gente tenta explorar o máximo possível desses grandes profissionais no qual eu tive a oportunidade de trabalhar, né? A gente acaba colocando aí dentro de um liquidificador, explorando o máximo possível daquilo que eles nos ofereceram, daquilo que eles colocaram como, que nós entendemos, que eu entendo como o ideal para que se possa praticar o futebol, né? Mas, além de tudo isso, eu, enquanto treinador do Sub-20, ou não somente como treinador como Sub-20, como o Alexandre eu, quando vou para dentro de campo, eu começo a prestar muito atenção, entender um jogo de futebol, como ele é resumido, nas suas fases ofensivas e defensivas, tanto na equipe A como na equipe B. E eu tive várias oportunidades de entender o time da equipe da Ferroviária já no Campeonato Paulista e depois, consequentemente, no Campeonato da Série D. Presente sempre nos jogos dentro de casa, né? Analisando a nossa equipe e como é que se comportavam as outras equipes, a competição como um todo, como é que ela se comportava. E lógico que enquanto você é treinador de uma equipe sub-20, existe grande possibilidade das coisas acontecerem de você ser convidado a trabalhar na equipe profissional. Não que naquele momento era o desejo meu principal, o foco principal de assumir a equipe profissional. Mas eu entenderia que, eu estava entendendo que eu devia estar preparado para poder, se houvesse oportunidade, eu entrar. Chegar na beira do gramado e poder saber dirigir a equipe com maestria, né? Então, foquei muito aí em entender
a competição, primeiramente, como a competição estava se desenvolvendo, como as equipes estavam se comportando dentro de campo. E quando eu tive essa oportunidade, eu tentei colocar o máximo possível em prática, né? Como eu falei há pouco tempo atrás, entendi a competição e fiz a equipe as minhas organizações, tanto ela defensiva quanto ela ofensiva. E graças a Deus, aí, com a cooperação dos atletas, a gente compartilhando essas ideias, a gente fazendo essa troca de confiabilidade, né, a gente conseguiu chegar aí ao sucesso. Tá mutado, Marcos. Tá mutado também. Treinador, a gente sempre faz a pergunta sobre o mata-mata do acesso, né? Os confrontos que levaram as equipes a conquistar o acesso para a Série C. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o confronto entre Souza e Ferroviária, né? Foi um confronto que foi cercado de problemas extracampo, né? Que foi no primeiro jogo teve a questão do teve uma acusação de racismo por parte da torcida da Ferroviária contra os atletas do Souza, né? Xenofobia. Racismo e xenofobia, né? Acho que rolou até um pouco, pelo que eu entendi da denúncia na época, foram as duas coisas que rolaram, né? Pelo menos foi a acusação feita, né? E no jogo da volta, toda a questão de aliciamento dos jogadores do Souza. Eu queria que você falasse como é que foi blindar os atletas da Ferroviária para um confronto que estava cercado de polêmicas, né? Tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta. Foi o terreno que se preparou foi bem quente, né? Não, além da temperatura lá no estádio do... Esqueci até o nome. Como é o nome do estádio? Marizão. No Marizão. Então, foi lamentável, né? É lamentável você chegar, né, numa fase decisiva de competição e se criar todo um fantasma para você conseguir tentar alguma superioridade ou tentar enfraquecer a equipe adversária dentro de uma partida, né? Foi lamentável que logo após a partida criou-se esse fantasma, esse monstro xenofóbico, né? Que o Ministério Público mesmo descartou, desconsiderou esse episódio, né? E a questão do aliciamento de atletas, cara, é o futebol. Faz parte do mundo do futebol. Qual o problema? Qual é o problema de eu chegar para o Marcos Barcelos e falar para o Marcos Barcelos o seguinte, cara, eu quero te contratar para a TV tal ou para a rádio tal. O assédio, ele vai ter. Você vai aceitar ou não? O atleta, naquele momento, ele tinha o contrato com o Souza. Né? Não estou falando que isso foi com a verdade, que foi o que aconteceu com a gente. Porque, posteriormente, o atleta acabou até vindo aqui para nós. Né? Mas, em momento algum, foi uma coisa plantada pela gente. Né? O assédio ele vai acontecer de todas as partes. Eu acho que você, quando tem uma equipe blindada, uma boa gestão, não falando que a equipe do Souza não tivesse, mas você consegue realmente blindar, evitar com que as coisas se proliferem de coisas negativas, entende? Então, assim, nós, enquanto profissionais, nós da Ferroviária, o que eu, Alexandre, junto com toda a minha comissão, com minha supervisão e minha diretoria, com o meu diretor executivo, no caso, naquele momento, o Júnior Chavre, nos reunimos e falamos, cara, nós temos que ter todos os cuidados para poder tirar os atletas desse foco. Isso não é foco para o atleta. O atleta ele tem que estar concentrado, extremamente concentrado, para a partida final, que aquele momento era um jogo final para a gente. A gente ia ter uma única oportunidade, que seria o jogo da volta. E nós entendemos que a logística seria um grande adversário para a gente, o Souza seria um grande adversário para a gente, e o calor seria um grande adversário para a gente.
sendo que a logística ela já estava cercada de todos esses episódios, né? De poder acontecer alguma coisa a nível de alimentação, enfim, de dentro da cidade a gente não conseguir descansar bem por tentar não deixar a gente dormir. Então a gente criou várias estratégias para poder chegar no lugar, né? Nós ficamos na cidade próxima a Souza, que foi Cajazeiras? Cajazeiras do Norte, é isso? Me desculpe, me permita. Não, só Cajazeiras mesmo. Só Cajazeiras. Nós ficamos na cidade de Cajazeiras, num hotel um hotel bem reservado, hotel da cidade ali. Ficamos na tranquilidade, fizemos as nossas refeições, contratamos seguranças para poder nos dar o suporte. Só que nós saímos de Araraquara também já na terça-feira, porque eu pedi para sair na terça-feira, porque seria importante tirar os atletas da cidade para poder também evitar o oba-oba, né? Os atletas também não caem na euforia de que tudo já estava resolvido pelo resultado que a gente tinha feito dentro de casa. Foi um resultado de 1-0 ao ponto de vista pequeno, mas jogando contra a grande equipe que é o Souza, foi um resultado de grande expressão. Então a gente conseguiu blindar os atletas, a gente viajou para Sorocaba, ficamos 2 dias em Sorocaba, depois dormimos em São Paulo, treinamos em São Paulo também, e viajamos na sexta-feira para Juazeiro do Norte. Dormimos em Juazeiro e no sábado final da tarde, fomos para Cajazeiras, né? Então, assim, para a gente também não foi muito, na verdade, foi muito difícil essa logística, a gente conseguir equacionar esse time para a gente poder chegar lá em Cajazeiras, né? E chegar no estádio preparado e seguro para poder enfrentar, a primeiro lugar, a equipe do Souza, que era uma grande equipe, né? A logística a gente já tinha passado por ela, porque a gente fez uma grande logística, e principalmente o calor, que não estava fácil. Falando da semifinal e da final, né? Quando o Paulo Kobayashi esteve aqui com a gente perguntou para ele se chegou até o Ferroviário no geral, até a direção do Ferroviário, sobre a decisão da CBF de achatar essa reta final da Série D, porque o calendário previa que não seria assim, né? Seria mantido, né, de domingo a domingo, e não seria essa competição de quarta e domingo, como aconteceu nessa semifinal e na final, né? Queria saber se na Ferroviária também teve algum tipo de aviso em relação a isso ou não, como aconteceu com o Ferroviário, e sobre a sua decisão, né, de fazer algumas trocas em relação aos jogos fora de casa e dentro de casa, né? Você fez algumas mudanças de equipe, né, em alguns jogos para manter o time com uma intensidade, né? Você fez várias trocas. Queria saber qual foi a sua decisão em relação a isso, né? A gente vê o time bem diferente em relação ao que jogou dentro de casa e fora de casa nessa reta final, principalmente jogos do Atlético e o Ferroviário também. Queria saber como foi essa sua decisão e essa questão da CBF. Teve alguma justificativa para a Ferroviária sobre essa decisão de achatar essa reta final? Então, nós também fomos pegos de surpresa, como as outras equipes, né? De eles terem cortado essas datas aí das finais da competição, né? Para a gente foi extremamente difícil. Nós fomos para Souza, tivemos toda essa logística para poder chegar em Souza, só que a volta da gente, como nós somos um time que está no oeste, praticamente no centro de São Paulo. Todas as vezes que nós vamos viajar para fora do estado, a gente tem que ir até São Paulo. Então, a gente já sai com 3 horas e meia, 4 horas nas costas de viagem. Geralmente, na ida, a gente vai pausando essa viagem, vai fracionando para a gente poder descansar mais, senão é muito cansativo você fazer em carreira direta. E na volta de Souza, nós fizemos carreira direta, a gente não dormiu. Nós estávamos desde 7 horas da manhã, muitos jogadores acordaram às 7 horas da manhã para tomar café às 8. Nós tivemos 3 atletas que passaram mal na madrugada, de sábado para domingo, acordaram 2 horas da manhã e ficaram até o final do jogo com infecção intestinal, né? Então, assim, foram várias horas de viagem, de Souza até chegar na cidade. Aí chegamos na cidade, fomos recebidos com nossa torcida, fomos recebidos com o nosso prefeito,
né? Então, assim, demorou horas para a gente poder chegar. Foi praticamente quase 30 horas seguidas de viagem, entre acordado e viagem, né? Então, assim, primeiro pensamento meu, o desgaste dos atletas que jogaram os 90 minutos no jogo contra a Souza. O estresse mental e físico. Eu falei, cara, como é que eu vou botar essa equipe dentro de campo na quarta-feira? Sendo que o time do Atlético jogou no sábado, festaram também, né? Porque é uma oportunidade única, eles tinham mais que festar, como nós festamos também. Só que eles jogaram no sábado, eles tiveram domingo para viajar para Araraquara e jogar somente na quarta. Falei, cara, eu não tenho um time titular, eu tenho uma equipe. No meu time ninguém é titular, ninguém é reserva, todos são titulares. Então eu falei, meu time está extremamente pronto para eu colocar aquele que eu colocar dentro de campo vai resolver o problema. E eu fiz uma escalação com 70% de jogadores oriundos da base da Ferroviária. E deu um excelente resultado. Quando nós entramos dentro de campo, que a torcida não sabia, eu recebi várias críticas daquele time que eu haveria colocado dentro de campo, que eu já tinha aberto a mão de brigar pelo título. E muito pelo contrário. Eu usei uma estratégia de poupar os jogadores, não colocar no sacrifício, até porque a gente estava com cobertor curto, a gente não tinha banco de reserva. Eu estava usando muitos jogadores da base, vários jogadores voltando de lesão e outros lesionados. E teve uma das críticas onde um dos torcedores falou assim, poxa, eu fui para o estádio ver um time de futebol, acabei vendo uma seleção. Tentando dar uma cornetada, mas no final todos saíram felizes dentro de campo, porque o time conseguiu se comportar muito bem dentro de campo e nós ganhamos a partida de 1-0 do Atlético. E depois, contra o Ferroviário, eu tentei manter a mesma estratégia, porque também foi viagem longa. Nós, particularmente, a equipe da Ferroviária, nós disputamos o Campeonato Brasileiro, porque nós jogamos Norte-Sul, Leste-Oeste, nós viajamos o Brasil todo. Né? Sempre saindo com 3 horas de viagem. E todas as viagens de volta para casa eram viagens extremamente cansativas. Né? Enfim, no jogo contra a Ferroviária, eu tentei manter a mesma estratégia. Né? E a mesma estratégia que eu fiz, nós empatamos com a equipe considerada reserva, né? Que era considerada reserva pelas outras pessoas. Nós empatamos de 0-0 em casa. E é considerado titular, nós perdemos de 2-1. É o futebol. Professor, ainda sobre essa questão dessa reta final, né? Você falou que foi recebido pelo prefeito, foi recebido pela torcida em Araraquara depois da classificação em Souza, só que eu acho que atualmente em Araraquara a equipe feminina da Ferroviária é mais abraçada pela cidade do que a equipe masculina, né? E eu acho que um retrato disso foi que no primeiro jogo, né, da decisão, a Fonte Luminosa tinha um público que dá para ser considerado baixo, poderia ter mais gente ali na Fonte Luminosa. Isso é algo que esse acesso você acha que pode mudar agora, pensando já na disputa do Paulista 2, que seria muito importante voltar para a elite do futebol paulista e também para a Série C do Campeonato Brasileiro? Treinador, você me permite, queria até emendar a pergunta do Ellison, né? E queria que você comentasse sobre a presença, né, do Lucas, né, torcedor da Ferroviária, que esteve lá em Souza para o confronto, e queria que você falasse se você acredita que vai ter um pouco mais de presença também fora de casa, se o torcedor vai se sentir incentivado a partir de agora a acompanhar a Série C longe de seus domínios, né, e não apenas um guerreiro percorrendo longas distâncias para ver a Ferroviária jogar. Vou responder a sua pergunta primeiro e depois eu venho para a do Ellison. Lógico que nós esperamos, nós temos a confiança que o torcedor volte a ir ao estádio da Fonte, da Arena da Fonte, né? Porque ele faz parte da história da Ferroviária, o torcedor faz parte dessa cultura do futebol, né? Lógico que
no jogo anterior a Souza, nós jogamos contra a Nápoles, jogamos fora de casa, tinha bastante torcedor nosso da Ferroviária em Goiânia, foram bastante torcedores. E Souza realmente é um lugar maravilhoso, porém ficamos bastante distante de Araraquara, né? Então, assim, se eu não me engano, ele viajou 52 horas de viagem de ônibus para poder chegar até lá. Então, realmente, essa logística aí ficou muito difícil. Ficou difícil para a gente que trabalha dentro do futebol, que utiliza de meios de transporte como avião, entre outros, para poder encurtar a distância, mas mesmo assim foi bastante desgastante. E nós esperamos, com certeza, que o torcedor possa retomar a nossa casa. Lógico que o futebol feminino tem feito ótimos trabalhos pela Ferroviária, né? É um esporte que, dentro da Ferroviária, digamos que seja um esporte novo, né? Digamos assim, é um esporte que vem crescendo, que vem tendo investimento cada ano que passa, e a cidade conseguiu abraçar num momento de fragilidade do futebol masculino. Eu entendo dessa forma, tá? Então, assim, pela longa distância, pela lacuna que tem a equipe ferroviária masculina de não conseguir disputar uma Série C, são 20 anos, né? 20 anos, de não conseguir disputar uma final de competição, que são, se eu não me engano, 27 anos. Eu acredito que nesse momento a gente está resgatando aos poucos o torcedor afeano, né? Esse é um dos nossos grandes objetivos, trazer para o estádio os torcedores, fazer com que a partida de futebol da Ferroviária seja mais um entretenimento para a cidade, né? Para que realmente a gente possa lotar as casas, para que as famílias vão curtir aí esse espetáculo que é o futebol, né? E nós, dentro de campo, nós vamos fazer o máximo possível para que o estádio possa novamente estar repleto aí de torcedores. Treinador, queria que você falasse um pouco já, dando uma prévia aí para 2024, quais são os planos aí para a próxima temporada, né? O que você almeja para a temporada do ano que vem, junto com a Ferroviária, né? Qual a expectativa que você tem para essa próxima temporada depois de ter conquistado esse acesso? Bom, a nossa ideia é de voltar a figurar na Série A1. Esse é o nosso grande objetivo. O primeiro confronto aí que nós vamos ter, a primeira competição que nós vamos ter, nós conseguimos aí fazer a manutenção de 80% do nosso elenco que teve acesso, e agora buscando no mercado, a gente jogando e avaliando o mercado, nós conseguimos contratar jogadores com um excelente nível, um nível muito parecido com o nosso, né? Atletas que realmente estão vindo para somar. Realmente será um grande prazer para a gente conseguir obter mais um acesso, né? Sabemos das grandes dificuldades que nós vamos ter nessa competição, de grandes adversidades que nós vamos ter, não somente as equipes, que são grandes equipes que vão participar da competição, mas em janeiro nós sabemos que vão passar por período de chuva, de campos alagados, enfim, de repente de campos que não estejam em melhores condições, mas nós vamos fazer o máximo possível para nos prepararmos para enfrentar todas as adversidades. Nós temos uma pergunta que é clássica, né, para encerrar a entrevista com treinadores que sobem, né, que é perguntar sobre os outros treinadores que subiram também, né? Não sei se vocês já teve contato com o Cícero, né? Você tinha contato com o Cícero, o Paulinho Kobayashi e o Gerson Guzmão. Queria saber o que vocês pensam deles, né? O que você já sabia deles, se você já conhecia eles de algum curso, já tinha convido com eles, e queria saber a sua opinião sobre eles. O Cícero, eu tive a oportunidade de conhecê-lo
somente no enfrentamento contra o Atlético, né? Fez um excelente trabalho lá no clube, né? Conseguindo acesso, um excelente profissional, um profissional que soube conduzir muito bem a equipe do Atlético e obter esse acesso, né? O Paulinho Kobayashi, eu conheço o Paulinho Kobayashi de outras épocas, né? De enfrentamento dentro de campo, e de observar também o Paulinho atuando como atleta, né? Foi um grande profissional e agora está se destacando aí como um grande treinador. O Gerson é um grande amigo meu, um treinador que eu tive a oportunidade, quando atleta, de atuar junto com ele, né? Nós jogamos junto nas categorias de base do Criciúma, no sub-20 do Criciúma. É um grande parceiro, sou um grande parceiro dele, de toda a família dele, né? Dos pais, do irmão. Enfim, é um cara aí que, né, logo a gente vai se encontrar. O meu filho também já teve a oportunidade de ser treinado pelo Gerson no Operário de Ponta Grossa. Então, assim, a gente tem uma amizade muito, muito, muito próxima aí. Bom, professor, então a gente vai encerrando por aqui esse episódio 109 do Quarta Categoria, esse último da temporada de 2023, e a gente agradece sua participação e deseja sucesso para a Ferroviária, tanto na sua campanha agora, que é o primeiro compromisso de 2024, que é o Paulistão da Série A2, torcendo para que a Ferroviária, um clube de muita tradição, volte à elite do futebol paulista e consolide a sequência do seu bom trabalho no clube, e claro, para a Série C do Campeonato Brasileiro, né, que a gente está, como o Marcos falou, desde 2020 fazendo Quarta Categoria, falando só sobre a Série D, e a gente fica muito satisfeito e feliz de ver trajetórias dos times que passaram por aqui, tendo sucesso por lá, como é o caso, por exemplo, do Amazonas, né, que passou direto da D para C e já vai direto para a Série B. Obrigado aí pela oportunidade, né? Mais uma vez, peço desculpa pela outra oportunidade que não consegui dar continuidade no programa devido a problemas, mas muito feliz em poder voltar aqui, a gente bater esse papo aí, da gente ter essa interação. Espero que possa ter contribuído para todos aqueles que estão assistindo. E obrigado aí pela grande oportunidade. Valeu, professor. Mais uma vez, sucesso para você, para a Ferroviária. Um abraço para o Marcos, um abraço para o Felipe. Está oficialmente encerrada a temporada 2023 do Quarta Categoria, mas claro, antes da Série D de 2024 começar, estaremos de volta aqui fazendo toda a cobertura. Então, a todo mundo um abraço e até a próxima. Até mais, obrigado.